Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Quinta da Palavra. Em nossos programas teremos entrevistas, estudos bíblicos, pregações e fóruns de debate. Para a gente é um grande prazer ter você conosco aqui em nosso programa. Eu sou o pastor Luiz Felipe de Azevedo Corrêa, da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Seja muito bem-vindo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Boa noite, pastor Carlos Henrique. Boa noite, pastor. É um prazer poder ter você aqui, né, conosco na Quinta da Palavra. É a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato. Para a gente é uma alegria poder fazer essa primeira live nesse formato com o amado irmão, né? O amado é um querido da nossa igreja e para a gente é um prazer poder recebê-lo aqui hoje. Sim. Prazer para mim poder estar com vocês nessa oportunidade, né? Eu tenho dito que, mesmo sendo um tempo difícil, é um tempo de oportunidades e é justamente por causa desse tempo difícil que a gente pode se encontrar aqui dessa forma, né? É Então, verdade. sempre tentando tirar proveito da situação de alguma maneira. Então, para mim é um prazer também poder estar com os irmãos dessa noite. Amém, amém. Prazer todo meu. Eu vou ler um texto bíblico, pastor, e depois a gente vai orar para nós darmos início à nossa conversa hoje. O texto que eu vou ler é Abacuque, capítulo de número 3. Eu vou ler apenas o verso de número 2, que diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, né? E eu queria introduzir dizendo, antes de orarmos, que, assim, eu sei que parece clichê isso, mas eu acredito, né? Não é só uma frase de efeito de pregador, mas eu acredito que o avivamento espiritual é a maior e mais urgente e profunda necessidade que a igreja tem. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Não é um mero clichê, né, de pregador ou de líder religioso. Então, assim, eu penso que a igreja tem realmente necessidade
de viver, de experimentar um verdadeiro avivamento. E também sei que uma época difícil, uma época de crise, é sim uma oportunidade que Deus dá para a gente experimentar e viver um momento de profunda espiritualidade, né? Assim, uma época de confusão, uma época de incertezas, uma época de caos, por que não dizer que a gente tem vivido, pode ser sim o palco para um despertar de Deus na sua igreja e de muitos crentes para que eles vivam um avivamento espiritual. E é nessa perspectiva que a gente está querendo fazer a nossa conversa hoje, né? Falando de espiritualidade em tempo de adversidade, né? Nós vamos orar e depois que eu orar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Falasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco do seu ministério, da igreja, onde pastoreia, a fim de que as pessoas que estão nos vendo agora possam conhecer um pouco mais o senhor, até mesmo eu conhecer um pouco melhor o irmão. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, juntos, eu, teu servo, através desse aplicativo, para podermos conversar acerca da tua obra, acerca do teu reino, acerca da tua palavra, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos instrua em tudo quanto formos falar, perguntar, pensar e refletir aqui. Que do início ao fim desta programação, desta live, o seu nome seja honrado e glorificado por todos nós e por aqueles que estarão nos ouvindo, Senhor, através dessa transmissão. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, fica à vontade, amém. Se apresenta para a gente, né? Fale um pouco aí da sua vida, da sua família, do seu trabalho ministerial, do seu trabalho profissional. Ok. Eu sou pastor da Igreja Congregacional de Ponte Seca, aqui em São Gonçalo, Associação Congregacional Gonçalense. Estou aqui, estou pastoreando, porque é o meu primeiro ministério, desde 1994. Né? Então, já se vão aí 26 anos, é um pouquinho de tempo, né? É um bom tempo. Passa muito rápido, pastor. A minha primeira formação é em teologia, pelo Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro. Eu fui aluno ainda quando o seminário funcionava nas dependências da Igreja Evangélica Fluminense, né? Um tempo muito gostoso de se lembrar. E entrei ali em 89, por questões de trabalho na ocasião, precisei estender por mais um ano e concluí no ano de 94. No ano de 95, e nesse ano de 94, por isso é que eu digo que eu cheguei aqui para a Igreja Congregacional de Ponte Seca em 94, porque foi o último ano do seminário e o ano em que eu estagiei na própria igreja onde eu pastorei hoje, em 94. Certo. E aí fui convidado a ficar como pastor auxiliar no ano de 95. No decorrer do ano de 95, o então pastor Moisés Olímpio, que pastoreava na ocasião, ele deixou o ministério, comunicou à igreja que ele estaria deixando o ministério, e a igreja entrou naturalmente num processo de sucessão pastoral. Eu acabei sendo um dos convidados a participar desse processo. E aí, então, no final de 95, a igreja me elegeu como pastor efetivo, e em janeiro de 96 eu assumi a igreja como pastor efetivo. Então, na verdade, são 26 anos, sendo um ano como pastor auxiliar, um ano como estagiário, um ano como pastor auxiliar e 24 anos como pastor efetivo. Por isso, já se vão aí 26 anos. É um bom tempo. Quase o mesmo tempo que eu, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Então, pastor, e aí assumi a igreja, né, pastorado efetivo, tempo integral, né? Eu trabalhava numa empresa no Rio há 10 anos, na ocasião, mas a igreja queria um pastor que estivesse... E o meu trabalho exigia muito de mim em termos de viagem, por isso é que o meu seminário, na verdade, ele foi realizado em 5 anos, porque eu me ausentava muito do Rio por conta das viagens a trabalho, estava sempre em algum lugar diferente do Brasil, dando suporte à empresa, e aí seria realmente complicado conciliar ministério com essa atividade profissional. E aí a igreja, então, me convidou para ficar nessa condição de ministério de tempo integral. Então, deixei a igreja e assumi. E aí, os primeiros anos, principalmente por ser o primeiro ministério, né,
tudo era muito novo e eu precisava, de fato, estar ali, me inteirando de tudo, me adaptando àquela nova realidade e tal. Mas quando eu passei pelo seminário, lá na Fluminense, eu tive eu digo que foi um encantamento com duas áreas, né, além da teologia, claro, com duas áreas que me chamaram muita atenção, que foi a filosofia. Quem estudou na Fluminense, quem passou por lá, lembra da professora Jucira, né, que era admirada e amada por uns e meio assim por outros, porque filosofia não era a praia de muita gente, e a professora Gláucia Medeiros, que era professora de psicologia. Está aí, a Jucira eu perdi o contato, não tenho notícias dela, mas a Gláucia está aí, presbiteriana, uma pessoa maravilhosa, está aí trabalhando com cuidado de pastores. Eu consegui trazê-la em minha igreja um tempo atrás, foi um reencontro maravilhoso. E aí, por conta desses dois encontros que marcaram muito a minha passagem por ali, eu decidi que, em um dado momento, eu voltaria ao espaço acadêmico, ou para uma formação em filosofia, ou para uma formação em psicologia. E aí, por conta da necessidade do próprio trabalho, o meu trabalho pastoral sempre foi muito voltado para a área de aconselhamento, até por conta mesmo desse encontro muito especial com a Gláucia, né? E aí sempre foi uma área que eu me identifiquei muito. Então eu entendi que a psicologia me daria uma ferramenta maior para desenvolver esse lado do ministério, né? Essa ênfase no ministério. E aí, então, depois, me parece que de aproximadamente 4, 5 anos, se eu não estou enganado, já no ministério, eu decidi retornar, então, aos estudos e fui fazer psicologia, né? Fiz 5 anos ali na Maria Tereza, Niterói, um dos cursos particulares mais conceituados no Rio, no Brasil. E aí fiz ali na Maria Tereza, 5 anos. E assim, tudo é muito amplo e vai exigindo da gente que a gente vá recortando e vai estreitando, né? E aí, quando você entra numa faculdade, você vê muita coisa, mas aí você tem necessidade de escolher o caminho que você vai seguir. E o caminho que eu resolvi seguir foi o caminho da psicologia clínica e da terapia de casal e família, né? Só que na faculdade você vê tudo e tem a necessidade de se aprofundar. Então, depois que eu concluí o curso ali, na Maria Tereza, eu fui para a CEPUERJ, que é o Centro de Pesquisas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, da UERJ, e ali eu fiz outras duas formações, justamente aprofundando aquilo que eu tinha visto de modo muito amplo, né, fazendo um recorte um pouco mais preciso. E aí eu fiz, então, a minha especialização em psicologia clínica na área da Gestalt terapia, porque existem várias abordagens dentro da psicologia, né? E aí eu me identifiquei com a Gestalt, então fui fazer a minha especialização clínica em Gestalt e, em seguida, fazer uma especialização clínica em terapia de casal e família pela abordagem da Gestalt, porque eu tinha feito uma formação em terapia de casal e família pela Cândido Mendes, mas era abordagem sistêmica. E como a minha especialização clínica era na Gestalt, então eu entendi que eu precisava seguir também nessa linha para a questão de casal e família, né? E aí Se eu eu me fui, permite então... uma perguntinha, é, Sim, o que, que seria, para as pessoas entenderem, né? Assim, eu até pode parecer pergunta retórica, pastor, de alguma forma, será que ele não sabe? Está perguntando porque não sabe. Assim, não fiz psicologia, mas eu tenho formação em aconselhamento bíblico por uma instituição muito renomada hoje, que é a Nutra. Né? Eu fiz o sim. Nutra, que é um curso de aconselhamento bíblico, e a gente estuda todos os métodos de psicologia, as psicologias no plural, né? Não só. Explica pra gente o que é Gestalt, por favor. Sim. Assim, se eu puder, só em poucas palavras, o que seria o Uhum. Gestalt, né? E por que essa Uhum. linha foi a linha que o senhor mais se identificou? E explica também pra gente, se for possível, em poucas palavras, a gente está só iniciando a nossa conversa, Uhum. se o senhor percebeu alguma diferença por conta daquela área que você exercia de aconselhamento pastoral com abordagem psicológica, ou foi mais uma questão de ferramentas, foi algo que acrescentou, se há alguma diferença entre uma forma ou outra de abordar? Porque, Sim. assim, no aconselhamento bíblico, bem provavelmente, se utilizemos de algumas técnicas da psicologia
claro. Como na teologia você se utiliza de técnicas da filosofia. Inclusive, abro um parênteses para dizer que eu também amo filosofia. Amo Aham, filosofia. sim, Até gostaria muito de fazer. Minha segunda formação é em letras, né? Não sim, é em filosofia nem psicologia, é em letras. Eu sou professor de língua sim, portuguesa e literaturas. Mas sim. eu gostaria de ter estudado filosofia. Ainda tenho um desejo de estudar filosofia. Mas explica Uhum, pra gente essa questão o que eu queria dizer é que assim como a gente usa na teologia a filosofia como ferramenta, na questão do aconselhamento a gente usa também a psicologia como ferramenta, né, de sim, técnicas sim, e tudo mais. Explica pra gente o que é exato. Gestalt e depois então essa questão da sua ida para a psicologia e a diferença, se você percebeu ou não, nessa questão do Uhum, uhum. aconselhamento e da psicologia, por favor. Sim. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, ou alguém me pergunta, né? Ou às vezes até é muito interessante isso acontecer, quando eu recebo algum cliente, na nossa prática, nós optamos em chamar a pessoa que nos procura, ao invés de paciente, de cliente. Isso tem a ver com toda a questão da fundamentação teórica, do arcabouço teórico, dessa abordagem. Então, é muito comum que uma pessoa que tenha passado por uma outra abordagem, é muito comum que ela chegue no consultório, no setting terapêutico, e ela perceba algumas diferenças, né? Ela percebe essa diferença desde a recepção, desde o acolhimento, até o desenvolvimento do trabalho que a gente faz. Então, para quem já passou por uma experiência psicoterápica, ela é capaz de fazer uma comparação entre uma abordagem e outra abordagem. Para as pessoas que vão procurar um psicólogo, elas necessariamente não vão se dar conta dessa diferença. Elas querem um profissional da área da psicologia. Elas querem um psicólogo. Para elas, a não ser que elas tenham um conhecimento prévio, né? Mas se não tiver esse conhecimento prévio, ela não vai fazer distinção entre um psicanalista, entre um gestaltista, entre um profissional da terapia cognitivo-comportamental, um humanista, um rogeriano, um junguiano. Ela não vai fazer essa diferença, né? Ela quer um psicólogo que vá dar conta das demandas dela, das questões dela, né? E eu sempre digo assim, todos os profissionais, independente da abordagem, da forma de trabalho, todos os profissionais, eles vão dar conta daquela demanda, né? Eles vão chegar lá. Só que eles vão chegar lá através de caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, vou procurar um psicólogo porque eu estou muito ansioso, tenho que tratar essa questão da ansiedade, ou depressão, ou fobia, não sei, né? Questões familiares, enfim. Todos os profissionais que têm uma formação em psicologia, né, eles vão dar conta disso. Eu acredito, né, que eles estejam preparados para dar conta disso. Mas o caminho que eles vão utilizar é um caminho diferente. E esse caminho que, antigamente, um pouquinho mais antigamente, a gente até usava essa expressão abordagem teórica, né? Hoje, essa palavra até ficou um pouco superada, a gente opta mais em falar de forma de trabalho, ao invés de uma abordagem. Mas todas as duas cabem perfeitamente, né? A abordagem teórica ou a forma de trabalho se dá a partir da fundamentação teórica dessa abordagem, né? Da compreensão que essa abordagem dá a esse profissional a respeito desse indivíduo, desse sujeito que vai buscar essa ajuda. Então, toda abordagem terapêutica, ela está fundamentada em um corpo teórico. Assim, bem grosso modo, sem entrar em detalhes, por exemplo, quando você fala de psicanálise, qual é o personagem que vem à cabeça da gente, né? Freud. Sigmund Freud. Ponto. Né? Então, assim, falou em psicanálise, você já sabe que essa é uma abordagem teórica que está fundamentada nos ensinos de Freud, ainda que depois tenha também acontecido os desdobramentos. Hoje a gente não fala só de psicanálise freudiana, fala-se de psicanálise lacaniana, winnicottiana e por aí vai. Né? Quando você fala, por exemplo, da abordagem centrada na pessoa, você vai pensar imediatamente em Carl Rogers. Né? Quando você fala, para encurtar a conversa, quando você fala na Gestalt terapia, você vai falar basicamente do Frederick Piels, ou
mais conhecido como Fritz Perls, né? Então, assim, o Fritz Perls foi o teórico, né? Foi o psicólogo, porque a formação dele, de origem, é essa, que foi estudando, né, a psicologia, visitou a psicanálise, passou pela psicanálise, passou pela filosofia humanista, existencialista. Não se escandalize, pastor Luiz Felipe, mas passou pelo Zen budismo, né? Tem que explicar que a pessoa assim, opa, que história é essa do Zen budismo, né? Não o Zen budismo enquanto religião, mas enquanto filosofia oriental, passou pela psicologia da Gestalt, né? Então, assim, ele teve a sua formação a partir de todas essas vertentes, né? E aí, então, ele começa a pensar, a olhar o sujeito de uma outra maneira, né? Vamos pensar assim, ele está trabalhando num dos eixos da psicologia, né? Porque a gente poderia dizer assim, o primeiro eixo da psicologia, a gente poderia dizer que é o eixo da psicanálise, né? Do inconsciente de Freud. Aí a gente tem um movimento que é meio que para tentar dizer assim, peraí, tem um inconsciente, mas não é bem isso. A gente tem o eixo do behaviorismo, né? Que veio dar lugar à terapia cognitivo-comportamental, né? Que trata muito da questão comportamental, ensaio-erro, punição-recompensa, né? Então, assim, a escola do behaviorismo veio dar estrutura para a terapia, a TCC, a famosa TCC, terapia cognitivo-comportamental. E aí vem um terceiro movimento, uma terceira escola, que são as escolas humanistas, né? Que vai pensar assim, não é só inconsciente e também não é só uma questão comportamental. Tem um homem aí presente nessa história, né? Tem um homem aí que não é só movido pelo seu inconsciente e também não é só uma questão behaviorista de condicionamento clássico, condicionamento ambiental. Tem um terceiro homem aí que precisa ser encarado como responsável pelas suas escolhas, que precisa ser visto como potencialmente capaz de dar conta das suas questões, né? E a partir daí, então, surge esse movimento humanista, de onde vem algumas abordagens, dentre elas a Gestalt, que chega no Brasil aí final da década de 60, início da década de 70, né? E que vai conquistar um espaço no Brasil assim, de um modo muito interessante e que tem crescido muito. Eu não sei, acho que isso aí é matéria para muitas outras discussões, porque eu acho que tem muito a ver com o brasileiro. E aí é que eu coloquei ainda há pouco para o senhor, quem já passou por algumas outras abordagens, quando chega numa abordagem como a Gestalt, né, percebe algumas diferenças. Por quê? Porque é uma abordagem eminentemente relacional, dialógica, né? Então, assim, sem de maneira... Eu não quero me comprometer aqui, não posso me comprometer aqui, né? Mas, por exemplo, aquela imagem que a gente tem do divã, daquele profissional sentado, às vezes até de costas para o paciente, né? E o paciente ali falando, né? E essa é a cena. Isso não acontece numa abordagem como a Gestalt, porque nós acreditamos na relação, nós acreditamos na troca, nós acreditamos no diálogo. Por isso é que nós não chamamos essa pessoa que chega para a gente de paciente. Ele não é meu paciente, ele é meu cliente. E eu vou trabalhar com ele. Ele é quem sabe de si. Eu quero estar ali numa relação dialógica, relacional, de ajuda para que ele possa se dar conta das suas questões, né? A palavra Gestalt, ela não tem uma tradução muito efetiva para o português, é uma palavra alemã, né? Da origem da abordagem, é uma palavra alemã, então ela não tem uma tradução literal. Ela pode ser traduzida, ela é muitas vezes traduzida como configuração, forma. Por quê? Porque a gente entende, e isso é uma herança da psicologia da Gestalt, né, que a gente sempre tende a buscar
O nosso cérebro sempre tende a buscar aquilo que a gente julga, que a gente considera como sendo a melhor forma. Assim, eu preciso, por uma questão de equilibração homeostática, de bem-estar, eu vou sempre buscar aquilo que me chega mais familiar, aquilo que me chega com uma melhor forma, de acordo com aquilo que eu aprendi. Então, assim, Gestalt tem a ver com isso, configuração, forma, e aí a gente vai tentar sempre olhar e ver se não dá para a gente contemplar aquilo que chega para a gente de uma forma, de uma outra forma. Porque a gente tende a ficar com o familiar e não percebe possíveis reconfigurações. Então, assim, por exemplo, uma situação que eu estou vivendo, e que eu aprendi a viver daquele jeito, chegou para mim daquela forma, e parece que é aquela única forma que eu tenho de enxergar, de entender aquilo. A gente vai buscar, através de um contato com aquilo que a pessoa está vivendo, possibilidade dela entender aquilo e reconfigurar e viver aquela situação de uma outra maneira. Então, assim, claro que aí tem toda uma fundamentação teórica que não dá para colocar aqui, né? Enfim. Mas eu acho, na minha concepção, que isso meio que captura o brasileiro, porque o brasileiro é o povo do abraço, o brasileiro é o povo do contato, o brasileiro é o povo da conversa, o brasileiro é o povo da troca. Como pensar, como atender essa pessoa e mantendo essa distância. Claro que a história do divã faz todo sentido, para a proposta da teoria psicanalítica, onde o inconsciente é quem precisa aparecer para que seja trabalhado. Nós não trabalhamos com o inconsciente, nós trabalhamos com a consciência. Para nós, o sujeito é o sujeito da consciência. E à medida em que ele vai se dando conta, tendo consciência das suas coisas, da sua vida, ele vai crescendo. Então, assim, quando eu encontrei essa escola, eu pensei assim, esse negócio que eu quero trabalhar, né? Entendi. É com essa abordagem que eu quero trabalhar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, eu conto isso só para a gente encerrar essa pequena introdução. Eu me encantei, porque os professores marcam muito a vida da gente, né? Os professores têm o poder de fazer a gente amar ou odiar uma disciplina. Às vezes você se encanta com uma disciplina, com uma matéria, não é nem tanto pelo conteúdo, é pela maneira como a pessoa coloca aquilo, e aí você se apaixona. E aí eu me encantei com uma professora na faculdade, que era a professora que, dentre outras disciplinas, lecionava a disciplina da Gestalt, e aí, através dela, resolvi seguir nessa direção. Aí um dia eu encontrei com ela num congresso, num evento, num hotel em Copacabana, um evento da Gestalt, já estava nessa área, encontrei com ela no evento da Gestalt, e ela disse para mim assim, Carlos Henrique, eu preciso desenvolver um trabalho, fazer um trabalho, pensando a questão de como as nossas percepções nos enganam, porque a gente trabalha muito com essa questão da percepção e tal. Porque quando você entrou na sala de aula, e assim, por ser pastor, eu estudava de manhã, e logo depois da aula tinha os meus compromissos eclesiásticos. Então, assim, estava sempre muito formal, sempre muito de roupa social, né? Terno não, mas uma calça social, sapato, camisa e tal. E ela disse para mim assim, quando você entrou na sala de aula, que eu olhei para você, eu pensei assim, nossa, esse cara vai ser um daqueles psicanalistas freudianos insuportáveis, ortodoxos, né? E de repente eu encontro com ela no encontro de Gestalt, né? Então, assim, foi uma identificação mesmo com essa coisa do contato, da relação, do diálogo, da troca, perceber o ser humano, né, com toda a sua riqueza, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade, e ajudar essa pessoa a entender isso e a se desenvolver naquilo que ela é capaz de fazer. É um pouquinho da minha história. Tá bom? Tá certo, tá certo. Então, vamos dar início à nossa conversa então, né, que a gente está pensando em fazer em blocos, a gente vê como é que vai ser ao longo do desenvolvimento do nosso bate-papo. Mas obrigado aí por ter falado, né? Com certeza surgem outras dúvidas, na hora que a gente vai conversando surgem outras dúvidas, mas
por conta do tempo, amor ao tempo, a gente tem que reduzir mesmo e passar propriamente para as perguntas que a gente pensou em fazer aqui ao irmão, né, para que o irmão possa desenvolvê-las, né? Então, assim, mais uma vez, nosso tema é espiritualidade em tempo de adversidade. A tela está aí mostrando para as pessoas, né? E a gente vai então à primeira pergunta, pastor. A primeira pergunta é a seguinte: você acha que é possível crescermos em espiritualidade nesse tempo de pandemia? A seu ver, quais os principais caminhos para isso? Se você acha que é possível crescer, quais os principais caminhos para que a pessoa consiga crescer espiritualmente? Pastor, sim, eu acredito, né, que é plenamente possível. Se eu dissesse que não, eu estaria traindo a minha própria abordagem teórica, né, que acredita nesse ser potencialmente capaz de crescer em todas as áreas, né? A gente concebe esse sujeito como um sujeito biopsicossócio espiritual, né? Essa é uma maneira da gente enxergar esse sujeito. Por isso a questão da abordagem teórica é tão importante, né? Então, uma pessoa que é constituído de todas essas dimensões, biológica, psicológica, social e espiritual. Só que quando a gente concebe esse sujeito biopsicossócio espiritual, a gente não está falando desse sujeito espiritual atrelando a nenhum viés religioso. A gente está falando de espiritualidade como uma transcendência. A gente está falando de espiritualidade como alguma coisa que transcende a existência material, a existência terrena, a existência humana, né? E a partir daí é que eu começo a pensar espiritualidade, né? Porque eu entendo, independente de questão de psicologia, estou falando mesmo do olhar bíblico, do olhar teológico, eu acho que a gente confunde muito espiritualidade com religiosidade. Eu acho que quando a gente faz essa confusão, a gente cai num grande erro e a gente se equivoca, achando que está tendo uma vida espiritual, quando, na verdade, podemos estar apenas tendo uma vida religiosa, né? Porque quando eu falo de religiosidade, quando eu penso em religião, eu posso entender toda religião, ela se estrutura, né? Ela tem uma estrutura que é muito comum em toda religião. E quando eu falo de cristianismo, eu também estou falando de uma religião. Não estou falando de evangelho, né? Eu estou falando de uma religião. Então, assim, em toda religião se tem, por exemplo, a questão das orações, das preces, das rezas, seja qual for o nome que a gente queira dar a isso, né? O contato, né, com esse ser superior, divino, que nós entendemos de uma maneira bíblica, né, mas que outra religião vai compreender de uma outra forma, todo religioso ora, todo religioso reza, todo religioso faz preces, todo religioso, porque toda religião se propõe em uma comunicação com esse ser que transcende a nossa compreensão, né? Dentro dessa estrutura comum, né? Toda religião tem os seus escritos sagrados, né? Tem a revelação, né, de um Deus, ou de um profeta, ou de um líder, que é tido como uma referência de conduta, né, de ensino. Então, toda religião tem as suas escrituras, toda religião tem o seu livro sagrado, toda religião tem o seu sacerdote, né? Se você vai para o budismo, você tem a figura do sacerdote. Se você vai para o islamismo, você tem a figura do sacerdote. Se você vai, até mesmo dentro do cristianismo, né, na questão da Igreja Católica, você tem os seus sacerdotes. Se você vai para as religiões africanas, né, você tem o seu sacerdote. Então, assim, toda religião tem o seu sacerdote. Toda religião tem o seu ritual. Toda religião
tem um culto, toda religião tem, de alguma maneira, um encontro, né, onde, pelo viés de uma liturgia, pelo viés de um ritual, essa busca por Deus acontece. Né? Então, quando eu falo de religiosidade, eu estou entendendo que eu estou falando de todo e qualquer tipo de expressão religiosa. Né? A oração pode ser uma expressão religiosa, o culto pode ser uma expressão religiosa, a relação com os sacerdotes pode ser uma expressão religiosa, lugares sagrados, tudo que diz respeito a uma religião é uma expressão religiosa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não achar que, porque eu estou orando, porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou indo à igreja, porque eu estou exercendo o ministério, porque eu canto, seja lá o que for, mas, né, eu tenho que tomar cuidado para não achar que isso dá conta da minha espiritualidade. Não, isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. Porque isso, todas as pessoas que frequentam uma religião, elas fazem. Podem fazer de um modo diferente, mas elas fazem. Podem orar a um Deus diferente, mas elas oram. Então, a primeira questão para mim, séria, para a gente pensar, seria, de fato, tentar definir o que seria espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, o que é que eu estou querendo dizer? Né? E aí, claro, nós também vamos encontrar aí N possibilidades de entender isso, né? De acordo com o credo de cada um, a fé de cada um. Quando eu penso espiritualidade e tento entender e definir espiritualidade, eu penso espiritualidade a partir do modelo que nós temos para toda a vida da gente, que é o modelo de Cristo. Então, quando eu penso em espiritualidade, eu penso no estilo de vida, eu penso na maneira de ser, eu penso na maneira de encarar a vida, eu penso na maneira de olhar para o outro. Isso, para mim, é espiritualidade. Se eu fosse assim, não tem nenhuma definição organizada aqui, arrumada aqui, né? Mas se eu fosse definir espiritualidade, eu acho que eu definiria como a possibilidade de ainda se encantar com a vida a partir daquilo que Cristo me ensina. Impossível a gente falar disso sem, por exemplo, lembrar o texto de Mateus, capítulo 6. Né? Jesus vem falando, né, de uma questão, tá lá, Sermão do Monte e tal, aí Jesus vem falando da questão de você não ajuntar tesouros na terra, né, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntar tesouros no céu, onde nada disso acontece. E aí depois ele sentencia, né, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro, e tal. Enfim, dependendo da tradução, ele usa mamão ou riquezas, e aí ele entra naquela orientação tremenda que ele deixa para nós e tão atual, né? Não andeis ansiosos, não andeis inquietos com coisa alguma, né? Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Ele começou a falar da questão de tesouros, né? Não ajuntem tesouros na terra, né? Ajuntem tesouros no céu. E aí ele vai falar do amor às riquezas, de servir as riquezas, e aí ele entra com essa proposta prática, né? Não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, beber, vestir. E aí ele sugere um olhar para a vida, né? Olha para a vida, contemplai, olhai. Olhai para onde? Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, não trabalham, não ajuntam celeiros, não fiam, e enfim. Né? E Deus as sustenta. Né? E aí, lá no finalzinho de Mateus capítulo 6, ele vai nos dar uma dica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E antes disso ele fala, porque o Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Então, quando Jesus diz, buscai o reino
de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, eu sempre falo desse texto pensando assim, não ache que Jesus está dizendo para você que ele tem um compromisso com os seus desejos. Tudo que você deseja, o Pai vai te dar. Não, ele tem um compromisso com as nossas necessidades. Porque ele diz, o Pai sabe de tudo que vocês necessitam. A espiritualidade que Cristo nos apresenta não é uma espiritualidade que passa pelos desejos, mas uma espiritualidade que passa pelas necessidades. Né? Ele diz, o Pai sabe do que vocês precisam e ele vai dar a vocês tudo aquilo que vocês necessitam. Né? Nós vivemos, às vezes, muito movidos pelos nossos desejos e não movidos por nossas necessidades. Se eu crio uma espiritualidade, vou colocar entre aspas, porque aí para mim já não é nem mais espiritualidade, mas se eu crio uma ideia de religiosidade baseada, fundamentada, e a gente sabe que isso é real hoje nos nossos dias, num Deus que está à minha disposição para me dar o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, tanto que eu posso determinar, eu posso reivindicar, eu posso declarar. Se eu penso dessa forma, eu não estou experimentando essa espiritualidade de Cristo que fala de necessidades e não de desejos. Quando eu penso nessa espiritualidade nos apresentada, que nos foi apresentada por Cristo, eu lembro, por exemplo, de Mateus capítulo 10, né? Acho que são textos que faz a gente olhar para Jesus de uma outra forma. Eu lembro de Jesus, em Mateus capítulo 10, enviando os 12, né? E eu acho que isso é uma representação de todos aqueles que são enviados para pregar o Evangelho, porque a missão que os 12 recebem ali vão, entrem nas cidades, saiam aí, entrem em todos os lugares, e a mensagem é anunciai que o reino dos céus, o reino de Deus, é chegado. Essa é a missão, né? Anunciar que o reino de Deus é chegado. Eu acho que essa missão é de todos aqueles que são discípulos de Jesus, né? E aí Jesus dá uma orientação para eles assim tremenda, né? Assim, saiam, entrem, vão de 2 em 2, vão de casa em casa. Agora, olha o que vocês vão levar com vocês. Não se preocupem com o que vocês vão estar vestindo, usando, levando, carregando, bolsa pesada, mochila pesada, assim, vá com o necessário. Não se preocupe com o que vocês vão levar, assim, e chega na casa dos outros, e se vocês forem bem recebidos, que bom, se não, vão embora. Cômodo que colocarem na mesa para vocês. Eu acho que Jesus está dizendo para eles assim, a missão de vocês é essa, anunciar o reino, de um modo muito simples, de um modo muito tranquilo, sem ostentação, sem exigências e sem muitas expectativas do que vocês vão receber. Porque tem gente que vai aceitar, tem gente que vai acolher, tem gente que não vai nem querer ouvir falar. Né? Então, quando eu olho para a vida de Jesus, né, em outro momento, né, ele dizendo para os seus discípulos, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando eu olho para o estilo de vida de Jesus, eu penso num estilo de vida que inspira uma espiritualidade que fala do desapego, que fala da simplicidade, que fala de um olhar do outro com muita empatia, não uma empatia que se revela num tempo de pandemia como a gente está vivendo hoje, que bom se isso for verdade, amém, mas uma empatia, uma identificação com a dor do outro, enfim. Então, eu acho que Jesus é um modelo de espiritualidade, que faz a gente olhar para a vida de uma outra maneira, que faz a gente contemplar a vida de uma outra maneira. Sempre que eu penso nesse texto de Mateus 6, quando Jesus diz olhai, né, eu digo assim, como olhar? Como contemplar aves e lírios num tempo tão corrido, tão agitado, tão acelerado, com tanta ansiedade presente em nossa vida? A gente não contempla. Né? Então, de repente, eu estou dando conta da minha agenda religiosa, mas isso não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Né? Eu estou dando conta, eu estava falando sobre, não sobre exatamente sobre esse tema, mas sobre questão de esperança nesses tempos de aflição, com um outro pastor, e eu propus a ele, né,
falei para ele que tem muita gente orando nesse tempo, né? Tem um movimento de oração intenso, porque está todo mundo no aperto, aí todo mundo corre, né? Mas eu perguntei para ele assim, me lembra qual foi a última oração que você fez? Se você lembra o que você pediu ao Senhor. Ele parou um pouquinho, pensou, né? E lembrou. Se eu perguntasse para você, acho que você também ia lembrar, né? Assim, na oração de ontem, ou de hoje, cedo, sei lá, o que nós pedimos? O que nós falamos? A gente lembra. Mas se eu perguntar assim, o que Deus falou com o Senhor na sua última oração? Necessariamente a gente não lembra. Por quê? Esse movimento religioso me ensinou que oração, que reza, que prece, é falar, falar, falar e falar. Mas quando Jesus nos ensina sobre oração, ele diz assim, quando você for orar, entra no seu quarto e fala com seu pai em secreto, e o seu pai em secreto te responderá. Então Jesus está dizendo para a gente assim, oração é um encontro, né? É entre mim e o pai, onde eu falo com o pai e o pai fala comigo. Mas a ideia religiosa não deixa a gente experimentar isso. A gente fala com o pai, a gente se queixa com o pai, mas a gente não dá tempo do pai falar com a gente. Se o pai não fala comigo, se eu não escuto o pai, se eu não aprendo do pai, eu vou seguindo a minha vida de modo muito mais religioso do que de modo espiritual. Não sei se eu chego lá ou se eu provoco o senhor para alguma outra questão. Então, na verdade, assim, o que pelo menos eu consegui captar é assim, que há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade e que a gente precisa entender que espiritualidade tem a ver com o modo de vida de Jesus, o modo de pensar de Jesus, o modo de ser de Jesus. E eu penso que espiritualidade é realmente isso, a ideia de que Deus, quando nos salva, Ele quer que sejamos conformados à imagem de Jesus, porque assim nós vamos estar voltando a ser o que éramos antes da queda. Essa é a ideia. E você falou a respeito do reino de Deus, né, de buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça. Eu penso que esse é um ponto importante, porque a espiritualidade tem a ver com a questão da cosmovisão, com a maneira como a gente enxerga as coisas. E se, assim, não é que a espiritualidade prescinde da oração, prescinde do estudo bíblico, prescinde de movimentos religiosos, mas os movimentos religiosos têm um outro contorno, uma outra pegada, uma outra forma de ser, né? Porque Jesus também orava, Jesus também amava a palavra de Deus, mas a maneira como ele fazia era totalmente diferente da dos escribas e fariseus, né? Exatamente. Você falou um ponto agora, só para a gente passar para a segunda pergunta, que é a questão da oração como monólogo, oração como diálogo. A oração como monólogo é uma oração que não passa da religiosidade. Mas a oração como diálogo é aquela que contempla que a oração é via de mão dupla, que a gente não só fala, mas a gente também ouve. E muitos de nós não conseguimos captar essa ideia de que oração é um lugar também para você ouvir, não só para você falar. Não é só para você pedir, mas é para você também receber a orientação de Deus, né? Sim, exato. Pastor, só para fechar essa questão assim, para ver se não fica tão claro, se não fica claro para a gente. Nós criamos parâmetros, olha que loucura. Nós criamos parâmetros até para aferir o nível de espiritualidade de uma pessoa. Nós criamos parâmetros, né? Talvez não, às vezes até de um modo claro, às vezes de um modo mais velado, mas a gente julga as pessoas por mais espirituais ou menos espirituais, né? Então, por exemplo, entre um jovem que está lá sem nenhum preconceito ou discriminação, mas apenas como exemplo, né? Se eu estou lá entre um jovem com uma camisa lá fechada, colarinho até aqui, né? Sim, punho fechado e tal, e do lado dele eu tenho um garoto com uma camiseta florida, estampada, uma bermuda assim, quem eu vou achar mais espiritual? Vamos ser sinceros. Verdade, verdade, verdade. Não é muito mais provável que eu ache que o rapaz que está lá mais sério seja o espiritual? É verdade, é verdade. É verdade. É um fato. Infelizmente, a gente julga. Uma vez eu iniciei uma palestra exatamente assim. Quem é o crente aqui? Aí coloquei 2 tipos de pessoa, depois coloquei mais outros 2 tipos de pessoas, mas coloquei 3 pares, né? Então, com certeza, o crente seria aquele que
que estava com uma figura ali mais no terno e a gravata, o jeito de ser. Infelizmente a gente julga pelas aparências, né? E que, quando na verdade, principalmente em alguns determinados círculos religiosos, evangélicos, né? Mas denominações isso se torna até um pouco mais acentuado. Mas para a gente ganhar tempo, pastor, vamos para a segunda questão. Sim. A segunda Vamos lá. questão é a seguinte, né? Como o aconselhamento bíblico pastoral e o discipulado orgânico, isso é, entre os próprios crentes, podem ser ferramentas auxiliadoras no cuidado das pessoas nesse tempo de isolamento. Assim, Sim. porque deixa eu só explicar um pouquinho essa pergunta no seguinte sentido, né? A gente entende que aconselhamento bíblico pastoral é algo que acontece no gabinete pastoral ou através de uma conversa, de uma visita, enfim, ou por um telefone, agora é telefonema, né? Uma live Sim, que você sim, faz, não tem, sim, né? sim. Porque você não está tendo mais contato pessoal, mas isso é assim que funciona, é através do líder, do pastor, daquele que lidera determinados departamentos. Mas a gente entende também que o aconselhamento não é algo que é restrito ao pastor e à liderança. Inclusive, uma das ordens de mutualidade, um dos imperativos de mutualidade é que aconselhar uns aos outros. E a gente também traz isso para a questão do âmbito do discipulado orgânico, porque o discipulado também não é algo só o pastor faz, mas a igreja também é chamada a discipular de modo orgânico. Como que a gente pode usar isso nesse período, né? Será que é possível a gente usar esse período para que a gente faça esse trabalho mútuo de aconselhamento bíblico, seja pastor, seja membro? A gente pode fazer isso? Essa é a ideia. Sim. Acho que mais do que pode, né? Acho que a gente deve fazer, porque isso faz parte da igreja enquanto uma comunidade terapêutica ou potencialmente capaz de ser terapêutica, né? Essa é uma expressão. O senhor falou aí da sua formação em aconselhamento bíblico, né? É impossível falar disso sem a gente passar pelo Gary Collins, né? Isso aí. Que é a referência para a gente na questão do aconselhamento cristão, né? E ele fala dessa igreja enquanto comunidade terapêutica, né? A igreja, ela precisa ser essa comunidade terapêutica. O que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade que está apta a tratar, né? Assim, o que é terapêutico? Terapêutico é aquilo que tem a capacidade, o poder de tratar, né? Infelizmente, pastor, nem todas as igrejas conseguem viver essa realidade, né, da comunidade enquanto uma comunidade terapêutica, né? Eu já atendi pessoas, clientes meus, né, que chegaram até mim vindas indicadas, encaminhadas por médicos, por psiquiatras, e foram proibidas por médicos de frequentarem determinadas comunidades religiosas, determinadas comunidades evangélicas, né? Lugares que tinham adoecido essas pessoas, né? Lugares que, no convívio, na dinâmica, né, não eram terapêuticos. Então, assim, a igreja é potencialmente terapêutica. Ela pode ou não desenvolver esse potencial. E quando eu falo de uma igreja potencialmente terapêutica, uma comunidade potencialmente terapêutica, de maneira nenhuma eu estou pensando, de fato, na figura do pastor, enquanto esse que vai desenvolver o trabalho do aconselhamento, né? Essa comunidade é terapêutica à medida em que essas relações, né, entre os membros, elas são terapêuticas. Não estou dizendo com isso que você vai sair na igreja se abrindo com todo mundo, contando seus problemas para todo mundo, né, falando das suas dificuldades para todo mundo, porque nem todo mundo está pronto, está apto a ouvir e ajudar, né? Eu estou pensando nos relacionamentos, né, dentro da igreja, à medida em que eles vão se estreitando, né, como que a gente pode ir descobrindo pessoas em quem a gente pode confiar, com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode se abrir, né, e desenvolver aquelas características, aí eu volto lá para o Collins, né, aquelas características que ele coloca, que ele trabalha, quando ele fala do conselheiro eficaz, né? Quem é o conselheiro eficaz? Ele cita 3 características, né? É aquele que tem
calor, empatia e autenticidade, né? Uma pessoa que quer ajudar a outra nessa relação terapêutica precisa ter calor. O que ele chama de calor? É o acolhimento, né? É o abraço, é o estar perto, né? É a demonstração, né, que diz, eu me importo com você. Isso é o calor, segundo uma característica de um conselheiro, né? Alguém que quer ajudar o outro através do aconselhamento. Eu me importo com você. A gente não faz isso falando, a gente faz isso através de gestos, né? A gente faz isso através de gestos. Esse se importar é demonstrado na relação. Como é que eu recebo essa pessoa? Como é que eu olho para essa pessoa? Como é que eu abordo essa pessoa? Né? A empatia, eu falei ainda há pouco, né? Essa palavra que o mundo tem usado nesses tempos de pandemia, de quarentena. Né? Essa empatia, que vem da ideia do patos, né? Do padecimento, do sofrimento, eu sinto a sua dor, eu me identifico com a sua dor. Então, eu me importo com você, eu sinto com você. Né? Então, assim, só pode demonstrar, só pode oferecer essa ajuda quem de fato sente o que o outro está passando. E terceira, autenticidade, sem eu me perder nessa relação. Eu sei quem sou eu e sei quem é você. Estou disposto a ajudá-lo, mas eu sei até onde eu posso ir, porque eu sei das minhas capacidades. Né? Então, o aconselhamento bíblico, quer seja pastoral, quer seja nas relações, nessa mutualidade, né, entre os irmãos, é uma grande ferramenta que a gente tem hoje disponível para abençoar as pessoas. Claro que alguns vão ter um perfil, eu acredito nisso, né? Nem todos conseguem fazer isso, né? Nem todos conseguem desenvolver essas características. Essa não é uma prerrogativa pastoral somente, de maneira nenhuma, né? Eu até ousaria dizer alguns pastores conseguem desenvolver isso com mais facilidade do que outros. Né? Não é uma coisa para todo mundo. Alguns conseguem desenvolver isso. Todos, num certo sentido, vão ajudar, podem ajudar. Alguns conseguem se aprofundar um pouco mais, outros nem tanto. Mas é uma ferramenta que a igreja disponibiliza, que a igreja tem à sua disposição para abençoar as pessoas nesse tempo, sem sombra de dúvida. É exatamente isso que você falou. Assim, eu estava observando atentamente o que você estava dizendo. É um fato que nem todos os pastores têm esse dom assim de uma forma mais, digamos assim, mais aflorada, né? Como é que eu posso dizer, mais especializada, né? Nem todos têm esse dom. Mas é muito importante que o pastor entenda que, como líder da igreja, ele precisa estar ladeado de pessoas que tenham essa capacidade que de fato possa influenciar outras pessoas, ensinar outras pessoas, discipular outras pessoas para atuarem nessa área, porque como você mesmo disse, da mesma forma que assim todos somos chamados a pregar, mas tem outros que têm um chamado específico, um dom para poder ensinar e mostrar como é que se faz, assim também na área do aconselhamento, né? Todos nós fomos chamados mutuamente para aconselhar uns aos outros, mas uns se destacam e podem ajudar outros. Uma outra coisa que você falou que é importante também é a questão que a igreja ela é potencialmente terapêutica, mas infelizmente nem todas as igrejas exercem essa tarefa. Né? E aí eu lembro sempre, quando eu falo sobre essa questão da característica terapêutica da igreja, de quando Jesus fala com as igrejas da Ásia, mais especificamente com a igreja de Laodiceia, né? É de Laodiceia ou de Éfeso, quando ele fala sobre a questão, tenho porém contra ti que não és fria nem morna, mas não és fria nem crente, mas é morna. A ideia ali é a seguinte: eu conheço as tuas obras, e eu sei que não és nem frio nem quente, mas és morno. A ideia aí, quando eu estudei sobre esse assunto mais profundamente, é de que Laodiceia mesmo. Né? Laodiceia está no Vale do Rio Lico e está ladeada por outras cidades. A cidade de Herápolis e a cidade de Colossos, que fazem parte do mesmo lugar geográfico. Né?
E quando a gente estuda hidrografia do local, é muito interessante, porque o que acontece ali? Uma daquelas cidades tinha água gelada, que era um lugar de refrigério. E outra daquelas cidades tinha uma água terapêuticas, águas que eram para tratamentos de ósseo, reumáticos e tal. E as pessoas iam para essas cidades, umas para buscar refrigério, outras para buscar cura. Tratamentos do seu corpo físico. E quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. E quando ele fala de conhecer as tuas obras, eu sei assim, qual é a sua missão, o que você tem feito. A ideia no grego é de que eu conheço particularmente você, o que você anda fazendo. E ele diz assim, e eu tenho, porém, contra você, que você não é nem quente e nem fria, você é morna. E aí você vê que os aquedutos que foram construídos de uma cidade para outra, que desembocavam em Laodiceia, a água vinha morna. O que Jesus especificamente estava dizendo ali? Eu tenho, porém, contra você, igreja de Laodiceia, porque vocês perderam a característica de ser um lugar de refrigério para as pessoas e perderam a característica de ser um lugar de cura, de terapia para as pessoas. Olha como é que é interessante isso, né? Porque a gente vê Jesus falando com a igreja e é algo que a gente precisa recuperar. Esse é um momento importante para isso. A igreja precisa deixar de focar isso só no pastor. Se a pessoa sente, se você que está nos vendo agora sente a necessidade de ligar para alguém ou sente falta de alguém, está preocupado com alguém, coloca a mão no telefone. O telefone não é só para mandar mensagem, não é só para ver vídeo, é para poder ligar também. Liga, conversa, pergunta como é que está, porque Deus chamou você para isso também, para curar pessoas, para usar dessas ferramentas importantes, que é o cuidado, o auxílio, o discipulado, o acompanhamento, ajuda, enfim, para poder assistir. Não é isso mesmo, pastor? Pra gente poder Exato. E como isso tem a ver, pastor, com a nossa teologia, né? Como isso tem a ver com a fundamentação teológica de cada igreja? Né? A compreensão de Deus que cada igreja ensina, né? Então, assim, dependendo dessa teologia, dependendo dessa doutrina, a gente vai ser uma comunidade terapêutica ou não. A gente vai ajudá-los a se curarem ou a adoecerem. É isso aí. Vamos à terceira pergunta. A gente está com o nosso horário bastante assim. A gente só está em 2 perguntas, estamos para a terceira ainda, né? A gente programou 5 perguntas, mas a gente vai conseguir concluir num tempo bom. Ok, eu vou ser mais objetivo. Não, tranquilo. Vamos lá, terceira pergunta. Uma das coisas boas, né, que esse tempo pode produzir é a redescoberta do culto doméstico. Uma das coisas boas. Uma prática devocional há muito perdida pelos cristãos, devido à correria em que se vive, principalmente nas cidades grandes, né? O que você sugere nessa área, né, a quem está aí nos vendo nessa live? O que a gente poderia sugerir, falar nessa área específica aí para as pessoas? Sim, ok. Pastor, assim, a questão do culto doméstico, ela de fato é uma questão para a gente pensar muito, repensar, conversar, enfim. Por exemplo, como está sendo interessante nesse momento, né, agora que nós estamos vivendo de quarentena, afastamento social e tal, como está sendo interessante a gente rever, por exemplo, a maneira da gente cultuar. Não é isso que está acontecendo? As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Nós não podemos nos reunir. O que nós fizemos? Nós tivemos que buscar alternativas. Né? E aí chegam as lives, chegam as transmissões online, os recursos, as plataformas, isso que está acontecendo aqui agora, né? Porque nós não podemos cultuar o modelo que nós cultuávamos. Quando a gente fala de culto doméstico, acho que até o nome nos remete a um modelo muito antigo, né? Onde nós íamos parar uma noite, ou todas as noites, né? Onde nós íamos cantar um hino, 2 hinos, ler um texto bíblico, alguém ia compartilhar, ia ter uma oração, e nós fizemos o nosso culto doméstico ali. Né? Eu acho que toda a vida corrida da gente, né? Todas as mudanças pelas quais nós passamos, a vida, a sociedade passou, nos força hoje a olhar
de fato, para o modelo. A gente não pode confundir o modelo com o conteúdo, com a essência, com a proposta, com o significado. O que significa culto doméstico? O que é o culto doméstico? É o quê? Vou voltar lá para a primeira pergunta. É só mais uma expressão de religiosidade? Se sim, a gente cria um espaço no meio da semana, a gente para, mas isso pode não dizer nada para ninguém. Então, os nossos dias hoje exigem de nós uma revisão, uma avaliação, uma revisão e a busca por um novo modelo em que isso possa acontecer. O quê? O cultivo espiritual, a vida devocional. Como é que isso vai acontecer? Se vai acontecer todo dia, se vai acontecer uma vez por semana, se vai acontecer num formato de culto tradicional, acho que essa não é a questão. A questão é se essa família se encontra de alguma maneira para o seu cultivo espiritual. E aí, esse cultivo espiritual, ele pode acontecer de um modo muito informal, de um modo muito despretensioso, que não necessariamente tenha esse formato que nós fomos observando ao longo do tempo e que a gente ainda insiste em manter hoje, quando os nossos filhos estudam de manhã, de tarde, de noite, fazem cursos diversos, quando chega em casa tem que acessar um monte de coisa. Essa família não se encontra. Mas essa família não se encontra não é só para o culto doméstico, essa família não se encontra praticamente para nada. Ou a gente rever esse modelo de estar junto cultuando, ou então, de fato, nós não vamos nos encontrar para nada. E aí, eu levanto uma outra questão que aponta para o quanto isso é sério. Por exemplo, eu posso não me reunir com a minha família em minha casa em um determinado dia da semana ou em um determinado horário do dia. Eu posso não ter essa possibilidade. Mas eu posso ter a possibilidade de ir junto para o templo, de ir junto para a igreja. A minha família pode cultuar junto na igreja? Porque talvez o meu culto doméstico, o meu culto em família hoje, precise acontecer num dia da semana, num determinado endereço, onde está tudo preparado para que isso aconteça. Mas a minha surpresa é que quando eu chego na igreja, que eu olho para a congregação, eu não vejo os filhos juntos dos pais, os pais juntos dos filhos, às vezes nem o esposo junto da esposa, a esposa junto do esposo, às vezes está um lá na frente, outro lá atrás. Ou seja, a gente não consegue se juntar em casa e nem mesmo na igreja. Se a gente não consegue se reunir na igreja, como é que a gente vai conseguir se reunir em casa? Então, eu acho que o que a gente precisa em termos dessa expressão religiosa do culto doméstico é repensar a forma como isso acontece. Se a gente não consegue se reunir em casa, então vamos montar um esquema de estarmos juntos pelo menos na igreja, e depois, quando a gente chegar em casa, a gente conversa sobre aquilo que a gente ouviu, a gente bate um papo sobre aquilo que a gente escutou e foi tratado ali. O que a gente não vai conseguir é manter o mesmo formato que há anos a gente vinha mantendo. O que a gente está experimentando hoje em termos de isolamento social, em termos de tempo, não vai continuar. Daqui a pouco isso vai terminar. Nós esperamos, E aí cada um volta para a sua rotina. Como é que a gente vai fazer? Então, é uma questão aí boa para a gente pensar. Uma coisa que você levantou, são muitas coisas que pululam, que vêm assim à mente, cada coisa mais interessante que a outra, Mas você falou uma coisa que é importante. Há uma diferença significativa entre o que a gente tem visto nas lives, nos bate-papos, até mesmo nas transmissões e do culto doméstico. São coisas completamente diferentes. Ponto. Sim. Que não necessariamente a gente precisa repetir, perpetuar, imitar o que acontece no culto em casa. Não necessariamente. E aí, você falou assim, por que não a família decidir estar junta na igreja cultuando? Aquele culto vai ser o culto familiar, vai ser o culto da família, que a família vai. E aí, quando chega em casa, ela vai conversar. Aí eu queria entrar num ponto, que muitas igrejas que trabalham com pequenos grupos hoje fazem exatamente isso.
elas estimulam, os pastores, os modelos de filosofia de igreja estimulam que durante a semana a família ou um grupo pequeno se reúna para conversar, orar sobre aquilo que ouviram no domingo à noite. Exato. E aí outra coisa também interessante, pastor, é que essas igrejas que trabalham com pequenos grupos, elas não estão mais dentro daquele formato tradicional de igreja, onde se encontrava 2, 3 vezes por semana na igreja. Sim. Que a gente não observa dá mais que conta desse modelo. isso. A gente percebe que um ou outro culto, uma ou outra reunião, que muita gente chama de reunião, vai ficar deficitária, vai ficar prejudicada, porque a pessoa não consegue estar indo 2, 3 vezes por semana na igreja. Tem igrejas que estão tendo uma reunião, um culto por semana. Às vezes até só um culto durante o dia, ou um culto só durante a noite. Eu não estou falando aqui que a gente tenha que seguir isso, fazer isso necessariamente. Cada uma igreja tem o seu jeito de pensar, tem a sua filosofia, e elas conseguem adaptar-se à sua própria realidade. Mas o que a gente está dizendo aqui é que não é necessário, né, que se tenha tantos e tantos e tantos cultos, mas sim que se tenha um culto que realmente possa reunir o grande grupo, as famílias possam se fazer representadas e que elas possam reproduzir isso em casa. Esse tempo de pandemia, eu acho que está ajudando a gente a dar um pontapé, dar um estímulo, a dar, sei lá, um norte para a gente. Olha só o que você pode fazer. Eu, por exemplo, na igreja de Vila Paraíso, a gente tem estimulado através de estudos bíblicos, na verdade são perguntas que a gente faz, ou roteiros de cultos domésticos, baseado nos cultos de domingo, nas pregações que a gente faz no domingo. Eu acho que isso é legal, né? O que o senhor acha disso? Né? Sim, sim. Nós, em Ponte Seca, nós fazemos isso, né? Agora interrompido, mas às terças-feiras nós tínhamos um encontro e nós já tivemos um modelo de grupos pequenos, tivemos que dar uma parada, e esse ano nós retomamos em formato de uma jornada de oração pela família, para, a partir daí, irmos retomando alguns pequenos grupos. E essa jornada pela família, de oração pela família, implica em um encontro a cada terça-feira, num tempo aproximado de 1 hora, em uma casa, e se dispõe a receber a igreja. E o nosso trabalho ali, basicamente, é um tempo de oração, um tempo de comunhão, de louvor, e o voltar à palavra do domingo, onde as pessoas têm a oportunidade de compartilhar o que elas ouviram, o que elas entenderam, o que elas acharam. Isso. Então, assim, a gente enfatiza o que foi ensinado, dando voz a quem estava ali. Isso, que nem então, sempre a pessoa no culto... Muito gostosa. Desculpa. No culto você não tem oportunidade de fazer isso. Mas no pequeno grupo você tem oportunidade de refletir sobre aquilo que você ouviu. Às vezes ficou um negócio que a pessoa não conseguiu captar, mas na reunião ela consegue. Exatamente. Muito bom, pastor. Esse pode ser um modelo de culto doméstico, né? Por que a própria família não pode desenvolver isso na sua experiência familiar? É isso aí, é isso aí. Vamos lá, pastor. Quarta pergunta, está aí na tela. Quem está nos vendo está vendo a pergunta. O irmão já tem a pergunta aí consigo. Diz assim: toda a vida cristã é vida no espírito, mas sabemos que o tempo de crise é um cenário propício ao reavivamento espiritual. Aquilo que a gente falou lá no início da live, quando eu li Abacuque. Como você acha que o Espírito Santo usa a oração e o estudo bíblico, esse estudo bíblico devocional, como meios de graça para reavivar a igreja em tempos como esse? Sim. Então, eu acho que a leitura, né, do profeta Abacuque é inspirativa nesse sentido, né? Eu gosto muito de pensar na experiência de Abacuque, quando ele vive aquele momento de crise, né, questionando, são os até quando dele, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? A gente vai ver corrupção, violência, injustiça, enfim. E aí, quando Deus revela para ele o método que ele vai usar, aí mesmo que ele não entende, né? Como que o Senhor vai usar os caldeus para exortar, disciplinar, ensinar o povo, enfim. E eu gosto muito, pastor, quando Abacuque diz assim: por-me-ei na torre de vigília e esperarei até que o Senhor fale comigo, né? E aí está a questão da oração. E aí Deus então revela para ele, né, aquela questão que ele precisa entender: o justo viverá pela fé, é aquele que vive pela fé. E aí depois então vem essa experiência dele, né, de orar ao Senhor e pedir o avivamento, e ele termina o texto dele com uma grande celebração, com um grande louvor de júbilo, né?
ainda que, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu acho que a primeira ajuda que o Espírito Santo pode, né, a primeira maneira do Espírito Santo agir em nós nesse tempo, primeiro, na minha compreensão, é discernindo, de fato, que tempo que a gente tem vivido. Né? O que tem acontecido nesses dias fala, de fato, de um avivamento. Né? Todo esse movimento que a gente tem visto de pessoas procurando igreja, oração, vigília, isso expressa, de fato, um avivamento? Eu tenho questionado isso, pastor. Assim, até esses dias comentei, né? No início dessa quarentena, lá no mês de março ainda, a gente viu vários movimentos, né, de jejum, de oração, de clamor pela cidade e tal. Isso, aos poucos, foi arrefecendo. Né? E aí eu lembrei, na ocasião, que quando a gente estuda, né, a questão dos lutos, das perdas, toda pessoa que passa por um grande aperto, por uma grande perda, por uma situação de morte, de algum tipo de perda, ela vive algumas fases. E uma das fases que ela vive, a gente chama de fase da barganha, fase da troca. Né? No momento do aperto, eu topo tudo. Eu busco a Deus, eu busco qualquer entidade, eu aceito qualquer proposta. Se eu der alguma coisa que eu ganho em troca, é a fase da barganha. A gente tem que pedir muito discernimento a Deus para entender se todo esse movimento que a gente está vivendo, inclusive o que nós estamos fazendo, não é um avivamento verdadeiro, uma busca verdadeira por Deus, ou é apenas uma tentativa de ganhar alguma coisa de Deus nesse tempo de aperto, nesse tempo de troca. Né? E aí vem o exemplo de Abacuque. Né? Aviva, Senhor, a tua obra. Quando foi que Abacuque disse isso? Ele disse isso após ter aquela experiência do ficar em silêncio e do ouvir Deus falar. E o que Deus falou para ele? A sua relação comigo independe de circunstâncias. A sua relação comigo, a relação do justo, né? É a expressão que o Senhor usa para ele, a sua relação comigo precisa independer das circunstâncias. Né? Então, acho que o verdadeiro avivamento é quando você tem essa compreensão de que Deus é Deus acima de tudo, de que Ele é Deus independente das circunstâncias e que o desejo do meu coração é de buscá-lo independente de qualquer coisa. A gente só vai conseguir ter a experiência de exultação e de alegria do profeta Abacuque, né, em dizer, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, né, não haja o animal no campo, a gente só vai conseguir ter essa experiência de dizer, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, se a gente compreender que a nossa vida está sustentada em Deus pelo viés da fé, e não pelo viés de nenhuma outra circunstância. Né? Então, somente mesmo, né, pela busca em Deus nesses dias e pela compreensão verdadeira da palavra, é que a gente vai conseguir passar por esse momento sendo avivados pelo Senhor. Se for barganha, pastor, quem está buscando o Senhor hoje, entre aspas, assim que a pandemia acabar, para de buscar. Se for barganha, se for troca, se for apenas um mecanismo de defesa em relação a todas as perdas que nós vamos ter, todo esse movimento termina quando a quarentena terminar, quando a pandemia terminar. Mas se a gente conseguir, nesse tempo, ouvir e entender de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar, a gente sai desse momento, de fato, mais vivos na presença do Senhor. Eu compreendo dessa forma. Amém. Ouvindo o que você estava dizendo, eu posso também acrescentar algumas coisas interessantes. Né? Você falou de Abacuque, falou sobre a questão de ele esperar na torre de vigia, ouvir a palavra de Deus, essa questão do justo viver pela fé, citou aquela parte final lá da oração dele maravilhosa. E eu penso que é exatamente isso. Quando me pergunto, o que você acha que vai acontecer pós-pandemia? Eu acho que vai ter muita coisa boa, mas também vai ter muita coisa ruim, né? Porque assim, muita gente vai entender o propósito de tudo isso e vai melhorar, e muita gente vai continuar do mesmo jeito. Essa é a questão. E quando a gente fala de reavivamento espiritual, toda vez que a gente ouve essa expressão de avivamento, muitas vezes a gente associa isso com um grande e extraordinário acontecimento na história.
E de fato é assim que a gente define, né, ao longo da história da igreja, avivamento. Mas eu gosto muito do Tim Keller, que diz que o avivamento espiritual seria uma continuidade de uma vida saudável através do Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa que continua, que persiste, é algo que persevera, né, que não oscila. Eu acho que isso é legal, porque avivamento espiritual não é só um estrondo, aquela coisa com eclosão de dom. Não, é algo que o Espírito de Deus ministra na nossa vida, falando com a gente da necessidade da oração, da necessidade da vida devocional, da busca pela palavra, do conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, do contato com o Evangelho. Esses meios de graça, né, quando eles são contínuos na nossa vida, eu acho que a gente vive uma vida como a vida de Abacuque, que você citou. Ainda que. É uma vida de continuidade, de perseverança, né? De contentamento em Deus, que é a fonte de toda a nossa alegria e satisfação, né? Porque se a gente está preso às circunstâncias, como você mesmo disse, passou a pandemia, passou tudo, acabou tudo. Né? Mas eu oro a Deus para que esse tempo possa mostrar às pessoas que Deus ele está, sim, querendo despertar a sua igreja para uma nova experiência de fé, que na verdade não é nova, é aquela experiência que Deus realmente quer que a gente tenha com Ele, né? É essa espiritualidade com a qual uma visão saudável que seja contínua, né, na presença dele e não eventual, né? Sim, sim. É porque a gente confunde, eu acho que esse é a grande questão. A gente confunde avivamento com o movimento de fora. E não é de dentro, né? É verdade, é verdade. Porque o movimento de fora, ele passa, ele termina. Né? Eu posso estar na igreja, ter um culto muito movimentado, e eu julgar esse culto muito avivado, né? Eu posso ter um culto muito movimentado, ter uma experiência muito interessante ali naquele momento, e vou para casa. Se isso não provocou um movimento interno, antes de chegar em casa já acabou. Né? Então, não é um movimento de fora, é um movimento de dentro. Né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque vai refletir de fato no exterior aquilo que aconteceu no interior. Eu também acredito assim, pastor, que após esse tempo, né, muitas pessoas vão ou podem sair diferente desse momento e muitas não. Eu até estava comentando esses dias com a igreja, tem uma propaganda de uma instituição financeira que fala algumas coisas e no final ela usa uma frase dizendo assim, porque tudo vai voltar ao normal. E eu estava compartilhando com a igreja, e que pena que tudo vai voltar ao normal. E quando a gente fala que tudo vai voltar ao normal, parece que estava tudo ótimo, né? Estava tudo ótimo. Estava tudo funcionando perfeito, nós éramos pessoas maravilhosas, tudo vai voltar ao normal. Assim, se tudo vai voltar ao normal, sem mudar aquilo que precisava ser mudado, eu diria que pena que vai voltar ao normal. Verdade. Né? Eu queria que fosse um pouquinho mais anormal, no sentido de diferente do que é. Tomara que volte ao normal, porque antes era anormal, né? Verdade. Mas vamos lá, a gente está indo para a última pergunta, né, dessa nossa conversa, né, que eu agradeço a Deus aí por nós estarmos tendo essa conversa. A última pergunta, né, desse nosso programa hoje da Quinta da Palavra é a seguinte, deixa eu passar aqui. Um dos resultados do reavivamento espiritual é a pregação ousada da palavra de Deus. Esse é um dos resultados. Muitos resultados acontecem, a questão do arrependimento, né? Enfim, do abandono de ídolos, mas a pregação ousada da palavra, até a exemplo do que acontece em Pentecostes e tal, é um dos resultados. Como podemos, portanto, usar redes sociais para pregarmos o genuíno evangelho no poder do Espírito àqueles que têm acessado as diversas lives nesse tempo? A gente tem visto tantas e tantas e tantas lives, né? Conversando sobre tantos e tantos e tantos assuntos. Mas como que nós podemos, né, contribuir, né, para a vida espiritual das pessoas através da pregação do Evangelho no poder do Espírito nesse tempo de pandemia? Como que a gente pode usar as lives de uma maneira mais saudável, digamos assim? Né?
Pastor, a minha reflexão a esse respeito, a minha pergunta a esse respeito, eu tenho pensado muito nisso, porque, de fato, nós estamos aí há quase 60 dias, né, de quarentena, chegando aí a 60 dias de quarentena, 2 meses, e a gente tem visto um movimento muito, muito, muito intenso, né? Algumas igrejas já experimentavam esse movimento. A nossa igreja, por exemplo, os nossos cultos já eram transmitidos online, né? Mas eles não eram produzidos para o público que estava em casa, né? Simplesmente nós transmitíamos o que acontecia no modo presencial. Então, assim, eu ficava muito à vontade, muito tranquilo, porque eu estava dirigindo um culto ali. Então, eu estava pregando ali para o auditório, e aí a gente estava transmitindo online, alcançando quem estava em casa, né? Agora não, agora a gente produz o material para quem está em casa, né? Isso muda radicalmente até a nossa postura, né? Porque agora eu não estou diante da congregação, eu estou diante de uma lente, eu estou diante de uma câmera, né? Isso muda radicalmente. Então, assim, nós já estamos observando esse avanço, claro, né, tecnológico, os recursos aí à disposição da igreja, né, no sentido de avançar, de divulgar, fazer avançar a mensagem do Evangelho. Eu acho que a quarentena, a pandemia e a consequente quarentena veio, de fato, mostrar para a gente a importância desses recursos, né, e a necessidade de nós ampliarmos o nosso conhecimento e nos aprofundarmos na utilização desse material. Agora, primeiro, assim, a experiência da nossa igreja tem sido muito interessante pelo número de acessos, pelo número de visualizações, pela quantidade de pessoas que nós temos alcançado com as nossas transmissões. Pessoas que, assim, eu jamais imaginei que fossem estar conectadas com a igreja, pessoas conhecidas, né? Amigos, familiares, nunca entraram em nossa igreja, que nunca assistiram um culto e que estão ali com assiduidade, né? Pontualmente frequentando, participando. Já tive a experiência de ter decisões virtuais, né? Não que nós tivéssemos feito o convite, o apelo, mas pessoas que depois entraram em contato e assim, querendo saber, pastor, como é que eu faço para poder me batizar, quais são os passos e tal, e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Pessoas completamente desconhecidas que eu nem sei quem é, né? Pessoas que nós não conhecemos, né? Que através do contato de um amigo, de um irmão, a gente motiva, né, a igreja a compartilhar as transmissões, os links e tal. Então, assim, tem sido muito interessante nesse sentido, né, de alcançar um público muito maior, né, ter acesso a pessoas que de outra maneira nós não teríamos. O que eu tenho dito, já dizia em nossa igreja, quando nós começamos a fazer a transmissão online, o virtual ele jamais vai substituir o presencial, né? O online jamais vai substituir o presencial. E aí, quem está falando isso para o senhor é um gestaltista, né? Que prima pelo relacional, pelo dialógico, pelo contato. Eu profissionalmente falando, eu estou atendendo os meus clientes no modo online, né? O conselho nos autorizou e eu estou fazendo isso porque não tem como estar no consultório. E quem aceitou veio e a gente está fazendo isso. Mas, assim, tem coisas que é no presencial que acontece, tem coisas que é na relação que acontece, que é no contato que acontece. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender nesse momento é o virtual não vai substituir o presencial, o online não vai substituir o offline. A gente tem que estar preparado para voltar, né? A igreja tem que ser orientada, tem que ser preparada para esse retorno e não achar que o que a gente está experimentando hoje substitui o modelo convencional. Acho que essa é uma questão que a gente tem que entender. Agora, como usar, já que hoje é o recurso que nós temos, como é que a gente vai se valer disso, né? Eu tenho pensado assim, que a gente precisa encontrar um meio de juntar conteúdo e forma. A gente, às vezes, tem um bom conteúdo, né? E eu poderia até pensar isso, não somente no sentido da transmissão, mas até
da nossa exposição mesmo, do nosso público, né? A gente, às vezes, tem um bom conteúdo, a gente, às vezes, tem uma boa exegese, consegue trabalhar bem a questão da hermenêutica, mas quando chega na homilética, falha, né? Então, assim, a gente não consegue trazer o conteúdo bom e colocá-lo dentro de um formato que chegue ao outro, né? Que capture o outro. E a gente, às vezes, tem uma boa forma, né? Às vezes nós temos uma boa retórica, mas a gente não tem um bom conteúdo para ser transmitido, né? E aí a gente fica mais impressionado com a forma do que com o conteúdo. Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, de quarentena, que dá para a gente todos esses recursos de multimídia, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir trazer, juntar conteúdo e forma. Se a gente conseguir juntar conteúdo e forma, a gente vai alcançar e vai abençoar muitas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos muito limitados, né, nos nossos recursos, né? A minha igreja é muito limitada em termos de equipamento, em termos de recursos para isso. A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível, né, usando o que a gente tem para chegar a essas pessoas, tentando evitar o exagero, né, aquilo que nós falamos ainda há pouco. Tem igreja fazendo live todo dia, né? Tem pastor fazendo transmissão toda semana. Eu não sei se a gente precisa disso. Eu não sei se nós temos essa necessidade, né? Mas se você tem um espaço determinado, um horário determinado, que você possa investir da melhor maneira possível nesse espaço, primando a priori, ou prioritariamente, pelo conteúdo. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, tenho certeza que vai abençoar muito a igreja. Preparando a igreja nesse sentido, do retorno. Assim, a gente precisa estar junto. Vamos continuar usando os recursos? Vamos. Para aqueles que, de fato, não podem estar com a gente. Mas aqueles que podem, tentar trazer juntos. Né? Acho que esse é um momento da gente crescer nesse aspecto também. Tá certo, ótimo, ótimo, ótimo. Essa questão do conteúdo e da forma é realmente algo muito importante. Pastor, a gente está chegando ao fim, né? Graças a Deus a gente conseguiu concluir as 5 perguntas. O tempo ficou um pouco longo, mas eu acho que tá dentro, né? A proposta era essa mesmo, mas não tem problema. Eu agradeço muito, muito mesmo de você ter aceitado, o senhor ter aceitado estar com a gente nesse período aqui agora, nesse tempo, né? E oro para que tudo aquilo que a gente conversou possa servir de muita edificação para as vidas que serão alcançadas por essa live. E eu queria terminar pedindo a você para que ore, né? Ore pela nossa igreja, ore pela sua igreja, ore pelo país, ore por essa situação toda e ore para a gente finalizar também essa live. É um momento de a gente poder se despedir. Mas você tem a oportunidade também de se despedir, de agradecer se você desejar, Sim, sim. e depois então Pastor, fazer eu essa quero, eu oração. quero agradecer a oportunidade, né? Assim, tão especial, um tempo tão especial da gente estar junto, trocando ideias e conversando, né? A gente está sempre pregando, né? Sempre envolvido aí com as atividades, e de repente essa proposta é uma proposta de poder conversar, trocar ideias, né? E como isso é bom, e esse formato também, né? De chegar até as pessoas, para que elas tenham a oportunidade também de refletir sobre isso. Então, muito obrigado por Nada, esse querido. privilégio, por essa honra de estar com vocês aí. Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado pela disponibilidade que o Senhor mesmo tem nos dado de estarmos juntos nesse tempo, usando esses recursos, Pai, que têm sido tão importantes e especiais para as nossas igrejas, no sentido de fazer a tua palavra chegar a tantas pessoas. Que o Senhor mesmo nos dê sabedoria para usar cada um deles, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas, porque esse é o nosso propósito, Pai. Colocar a nossa vida à disposição do Teu reino, colocar a estrutura das nossas igrejas para a expansão do Teu reino, para que o Teu nome seja reconhecido e engrandecido. Eu quero pedir que o Senhor esteja, de modo muito especial, abençoando a vida do pastor Luiz Felipe, toda a igreja congregacional de Vila Paraíso, aqueles que têm nos assistido nesse momento, aqueles que assistirão em um outro momento,
aqueles que congregam ali, aqueles que fazem parte daquela comunidade. Pai querido, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, sustentando e fortalecendo nesses dias tão difíceis. Rogamos, Pai, por nossa nação, por nosso estado, por nossa cidade. Pedimos, sim, ao Senhor, Pai, para que esse tempo seja abreviado, mas que, Senhor, durante todo esse tempo, que nós não percamos a oportunidade de entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, de escutar aquilo que o Senhor quer nos falar, e que, Senhor, de fato, nós saiamos desse tempo, Pai, fortalecidos no Senhor, nós saiamos desse tempo, Pai, melhores servos do Senhor, melhores cristãos, se nós podemos usar essa expressão, no sentido, Pai, de darmos um melhor testemunho do Senhor e continuarmos, Pai, na nossa caminhada com a disposição de continuar sendo seus discípulos, homens e mulheres que possam ser usados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Continua nos dando graça, Pai, para continuar exercendo o nosso ministério segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, nos capacitando, Pai, a seguirmos em fidelidade ao Senhor. Pai, é a oração que nós fazemos ao Senhor nessa hora, com gratidão no nosso coração, porque temos experimentado que o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas até aqui. Muito obrigado por tudo. É a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado ao Senhor mais uma vez. Queremos agradecer por você assistir a nossa programação. Incentivamos a você a se inscrever em nosso canal e compartilhar em suas redes sociais o nosso canal. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.